eu acho, como cristã, um grande privilégio do Senhor nos escolher, né? Nos tirar de onde Ele tirou e nos convidar a sentar com Ele. A palavra de Deus diz que muitos são chamados, poucos são os escolhidos, né? E nós que aqui estamos nessa noite, fomos escolhidos para estar com o Senhor, assentado à sua mesa, cear com Ele, glorificar o nome dEle e dizer de todo o nosso coração que nós somos felizes por essa grande vitória. Vamos ler a palavra do Senhor, que está no livro de Lucas, no capítulo 2, a partir do verso 39. No momento da ceia, nós lembramos a morte vicária de Jesus, né? Nós vamos lembrar aqui nessa leitura algo muito bonito da vida de Jesus. Podeis ficar assentados como estão. Lucas 2, 39 diz assim: o menino Jesus no meio dos doutores. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viriam da companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia, e procuraram-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se e disseram, e disse-lhes sua mãe: Filho, por que fizeste assim conosco? Eis que o teu pai e eu estamos ansiosos e te procurávamos. E ele disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles compreenderam a palavra que ele dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. E a sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça, para com Deus e para com os homens. Amém? Essa palavra nos faz lembrar da grandeza do menino Jesus. Aqui ele era menino, né? E como menino ele já era Deus e cumpria com os atos das responsabilidades do Pai. Ele fazia aquilo que o Pai ordenara. Fazia com sabedoria e com autoridade. E foi preciso que ele, como menino, se fizesse homem e fosse à cruz do Calvário, que o sangue dele fosse derramado para que nós pudéssemos ser perdoados de todos os nossos pecados e que pudéssemos ter a salvação. Para que nós pudéssemos estar aqui nessa noite e festejar com ele, foi necessário que ele fosse à cruz do Calvário. Esse menino que com sabedoria discutia e ensinava os doutores da lei naquela época, é o nosso Jesus, o nosso verdadeiro e único Salvador. E é a Ele que nós damos essa noite toda a honra e toda a glória. Eu gostaria que a igreja se colocasse de pé e nós fizéssemos uma oração. Nessa oração nós vamos repensar aquilo que nós temos feito e que tem entristecido o coração de Deus. Vamos olhar para Jesus e vamos reconhecer a nossa pequenez. Nós, como homens, somos falhos.
E tem coisas que nós fazemos que entristecem o coração de Deus. Mas Ele perdoou os nossos pecados. Mas Ele requer também de nós que nós confessemos os nossos pecados. Que você possa tirar da sua alma, do seu entendimento, aquilo que magoou, aquilo que ofendeu. E peça ao Senhor perdão. E peça ao Senhor para que você possa sentar à mesa dEle nesta noite, com o coração puro e com as mãos limpas, para alegrar o coração dEle. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome santo de Jesus, a Tua igreja se prostra diante do Senhor nessa noite. Nós estamos, Senhor amado, te agradecendo pela oportunidade que nos dá, Senhor amado, de repensar as nossas atitudes. Quantas vezes, Senhor, nós ofendemos os Teus princípios, nós esquecemos, Senhor, as Tuas ordenanças, nós entristecemos, sim, Pai, o Teu coração. E nós estamos aqui nessa noite para pedir, perdoa-nos, ó Pai. Pai, nos dê o firme propósito, Pai, de não Te ofender mais, de não Te entristecer mais. Encha, Senhor amado, o nosso coração de amor, Senhor amado, pelos nossos irmãos, que possamos, Senhor, estar com o coração aberto e com as mãos estendidas, Senhor, para socorrer, para abraçar aquele que de nós necessitar. Nós te agradecemos, Senhor amado, por este momento tão feliz, por este momento, Pai, singular, que o Senhor permite, meu Deus, meu Pai, que possamos assentar com o Senhor à Tua mesa, que possamos, Senhor, insignificante como somos, cear com o Senhor nessa noite. Que grande privilégio, meu Pai, poder estar com o Senhor, cear com o Senhor, alegrar com o Senhor e ter aquela fiel certeza, meu Pai, de que o Senhor nos perdoou. Obrigada, meu Pai, por este zelo, por este amor sem medida, meu Pai, que tem tido o Senhor para com cada um de nós. E que as Tuas mãos santas, Senhor amado, sejam estendidas nessa noite, em direção às nossas casas, em direção, Senhor amado, às nossas famílias. Alcance, Senhor amado, toda a nossa descendência, guardando, protegendo, sustentando, livrando, Senhor amado, das ciladas do inimigo. Livra, Senhor amado, a nossa família do plano secreto dos maus, daquilo que o inimigo prepara no oculto e no escondido contra as nossas vidas. Guia-nos, ó Pai querido, com o Teu bom Espírito, para que possamos caminhar por terra plana. Guarda-nos, ó Senhor amado, debaixo das Tuas mãos santas e poderosas. Isso, Senhor, nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe os pastores por esta oportunidade. Glória, glória. Glória a Deus. Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse. Glória a Deus. Apocalipse 5, a partir do versículo 12. Amém? Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza, e sabedoria e força, e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que nele há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono é o Cordeiro. Seja o louvor, seja a honra e a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém? Amém. Glória a Deus. Nosso Deus, né? É digno de toda honra, de toda glória. Ele é o único. Ele é aquele que contempla cada um de nós nesta noite. Ele é aquele que tem visto o nosso levantar, o nosso deitar, o nosso agir. Eu sei que às vezes nós pensamos, fazemos planos, mas a resposta vem dele. Quero que você coloque a mão no seu coração.
nós vamos ter mais uma oração nesta noite. Se tiver algo no seu coração, se tiver algo que entristeceu o Espírito Santo, você venha pedir perdão nesta noite. Gostaria que você ficasse de joelho só um minutinho. Nós vamos estar orando. Vamos estar, nesta noite, pedindo perdão. Às vezes, nossos pensamentos, as nossas ações. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença. Estamos aqui, Senhor, Deus Todo-Poderoso, para Te pedir, Senhor, perdão, Senhor, pelos nossos pensamentos, por coisas, Senhor, que fazemos que não agrada o Teu Santo Espírito. Eu sei que a misericórdia do Senhor é grande para nos alcançar. Eu sei, ó Deus, que a mão do Senhor não está encolhida nesta noite. E que o Senhor venha, Senhor, visitar os nossos corações. E que o Senhor venha limpar nesta noite, ó Deus, tudo aquilo, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que não provém de Ti. Venha nos lavar com Teu sangue carmesim. Oh, de manto, de cante, oh, de fly, de ras. Pai, que o Senhor possa, Senhor Deus amado, visitar a cada um de nós, nos dando graça, nos dando força, nos dando, Senhor Deus amado, novo ânimo, alegria nos nossos corações, porque sabemos, ó Deus amado, que é o Senhor que cuida de cada um de nós, é o Senhor o nosso amanhã, é o Senhor a nossa força, é o Senhor o nosso refúgio bem presente, e nós te pedimos, ó Deus, ser conosco, dar-nos, Senhor amado, em nome de Jesus, a direção do Teu Santo Espírito, a cada amanhecer, que seja o Senhor a direcionar nossas vidas, a nos guardar, a nos livrar-nos, Senhor, de tudo aquilo que não provém de Ti, em nome de Jesus, e que sejamos, ó Deus, testemunhas vivas na Tua presença, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Nós vamos estar louvando em da harpa. Eu gostaria de chamar a pastora Jaqueline, gostaria de chamar a Aline, a irmã Ana, para a gente estar louvando, amém? Ontem nós reunimos lá em casa, foi uma coisa de improviso. Mas quando o Senhor marca algo nas nossas vidas, Ele faz acontecer, né? A Natália chegou, mãe, eu quero fazer uma reunião, amém. Então vamos fazer, minha filha. E foi uma coisa assim de Deus, porque Deus operou maravilhas. Quando o povo de Deus reúne, Ele faz a diferença, né? Então Deus curou, o Senhor fez coisas grandes no nosso meio. Por isso que nós temos que dar ouvido à voz do Espírito Santo, né? E Ele faz milagres. 301, amém? Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a ceiar com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem ceiar, o mestre chama, vem ceiar. Mesmo onde tu te pode saciar, poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem ceiar. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar à praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que nos convida a ceia vir. Vem ceiar, o mestre chama, vem ceiar. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou.
vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, vem a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E dá vida ao pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem ceia, o Mestre chama, vem ceia. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá ceiar em santa luz. Oh, aleluia! Ceia, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Glória a Deus. 39. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue, que por nós ali ele verteu. Eis neste sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos, que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nestas chagas purezas para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Se é de todo pecado, que maravilha
ser mais alvo que a neve. O teu sangue nos torna, Senhor, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Glória a Deus. Amém. Louvado é o nome do Senhor. Quero estar dando oportunidade para o testemunho, né? A irmã Flávia quer testificar algo que o Senhor fez na vida dela. Amém? O Senhor tem derramado bênção na Igreja Pentecostal Resgate em Cristo, irmãos. É verdade. Paz, Senhor, igreja. Eu estive sumida, né? Saudade de vocês. No sábado passado, minha mãe me ligou à noite. Meus pais moram no interior e eu moro aqui sozinha, né? E aí faleceu um irmão do meu pai. E assim, já bem de idade. E eu nem me lembro assim dele. E aí eles vieram então do interior para cá, né? Para o velório e tudo. E no dia anterior eu tinha tido uma visão com eles que o carro do meu pai tinha tido um acidente. Alguém tinha tido um acidente no carro e que ele tinha amassado toda a lateral. E eu falei para eles quando eles chegaram. Aí eles ficaram no domingo, teve o velório, teve o sepultamento, tudo certo. Na segunda-feira eles passaram o dia aqui ainda, eu trabalhei. À noite eu fui ficar com eles e na terça-feira de madrugada eles foram embora. Eles saíram daqui, era 5h15 da manhã. Quando eles chegaram ali perto de Petrolina, tinha um carro na frente deles, um caminhão na frente desse outro carro. E o carro que estava na frente foi ultrapassar esse caminhão. E ele não conseguiu ultrapassar porque vinha um outro carro. E aí ele não conseguiu, perdeu o controle do carro. Eu acho que ele puxou o freio de mão e ele rodou na pista e bateu no carro do meu pai. E o meu pai estava mais ou menos uns 130 km/h, então ele não estava devagar. Eu não sei o nome daquele negócio que fica assim na beira da estrada, tipo uma valeta para passar água, sabe? Na hora que ele bateu no carro do meu pai, o carro virou do lado da minha mãe e saiu arrastando uns 30, 40 metros assim na estrada. Depois subiu num barranco e capotou. E aí o pessoal parou, o cara fugiu, o cara do caminhão parou, outro pessoal que estava passando na estrada parou na hora. O carro deu perda total e os meus pais não caíram um fio de cabelo da cabeça deles. Deus é fiel. E aí, como se já não bastasse, né? Um livramento, Deus deu outro. A seguradora arrumou o carro para eles irem embora, né? Aquela papelada, né? Que demora e tal. Até eu levei a Bíblia para G8, quarta-feira, e pensei, hoje eu vou para a igreja, porque meus pais não vão embora. Aí, à tarde, quando eu liguei, minha mãe, não, eu vou embora amanhã cedo, você tem que vir despedir de mim. E eu fui, né? Resmungando. Aí, no outro dia, eles saíram cedo, foram embora para Minasul, chegaram lá mais ou menos umas 5 horas da tarde. E quando eu estava conversando com meu pai, na hora que ele estava contando, né, os detalhes do acidente, do que aconteceu e tal, eu falei para ele que, na verdade, o livramento que Deus estava dando não era de morte na hora do acidente, mas que era um livramento lá na cidade. Porque o meu pai teve uma briga com um homem lá, deve ter uns 4 meses, e esse homem tem jurado meu pai de morte há muitos dias. E assim, foi briga de boteco, meu pai há muitos anos não bebia, e no dia que ele bebeu, ele brigou com esse homem no bar, e ninguém apanha assim no mundo e fica calado, né? Costumo dizer que um homem, ele não apanha na cara assim, e sem fazer nada, se ele não tem Jesus. E aí o que aconteceu? Quando eles chegaram na cidade, era umas 5 horas da tarde da quinta-feira. Quando foi no outro dia, meu pai saiu na rua para fazer um serviço, a pé. E aí ele parou com os amigos dele que estavam jogando dama, sentou lá num banquinho. E aí passou um pouco, chegou o cara que tem jurado ele de morte com um outro cara, num carro. E aí falou assim para ele, cara, você é homem? Sou. Igual você mesmo, só sou pequeno. Sou homem. E o cara já desceu a mão nele, bateu nele demais, demais. E bateu nele com a cadeira. Dava tanto nele que eu acho que ele vai ter que fazer uma tomografia. Mas Deus é tão bom que eles entraram dentro da casa desse cara que eles estavam lá na porta e o cara invadiu a casa e foi uma confusão e ele correu para a rua. E aí estava passando um cara de moto na rua que meu pai disse que não sabe o nome dele. E o cara estava passando com a esposa dele. O cara fez a esposa dele descer, montou meu pai na garupa dessa moto e levou ele embora. Se não fosse isso, aquele povo ia matar o meu pai ontem.
Aliás, anteontem, na sexta-feira, menos de 24 horas depois que ele chegou na cidade. E eu falei para ele de novo, eu falei, pai, Deus te ama muito. Porque em 4 dias o Senhor recebeu 2 livramentos de morte. E eu sei que o Senhor tem guardado, porque nós temos orado. Nós temos jejuado e Satanás não vai tragar a sua vida. Porque a minha família não foi criada na igreja. Eu também não fui criada na igreja. Nós não tivemos essa oportunidade. Mas eu creio que através da intercessão Deus livra. Meu pai é um homem de 57 anos. Então, assim, é muito feio ele ficar brigando na rua, enfim. Tem certas coisas que não adianta falar, a gente tem que orar para Deus converter, né? Para Deus mudar, mas eu me alegro em Cristo. Porque aquele homem, naquela hora, ele podia ter matado meu pai. Mas o meu Deus, o nosso Deus, aquele que diz que se Deus não guardar, em vão vigia a sentinela. Esse nosso Deus, vocês podem aplaudir. Glória a Deus. O Senhor tem feito grandes coisas por nós. Através de nós, Deus tem verdadeiramente se manifestado nessa igreja. E as nossas famílias têm sido alcançadas, eu creio. E os testemunhos vão aparecendo. Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor por tudo que Ele é. Por tudo que Ele tem feito por nós. Amém? Que nessa noite Ele possa abrir os olhos dos nossos corações para que nós possamos contemplar a Sua glória. Aleluia. Para que nós possamos contemplar a grandeza desse Deus a que nós servimos. Amém? Os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver. Senhor, mais uma vez cante, abre os olhos, abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor,
e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama teu amor e poder, pois tu és santo, 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 exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. A igreja declara: Santo, 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 quero te ver. Ele é santo, 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 quero te ver. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, quero te ver, Senhor. Abra os olhos, abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, quero te ver, Senhor, exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama teu amor e poder, pois tu és santo, 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 exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, 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 quero te ver. Santo, 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 quero te ver, quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver, quero te ver. Quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver. Adore a Ele, adore a Ele com as suas palavras. Declare que Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Tu és Senhor. Pai, Tu és o lírio dos vales, a estrela da manhã, o Pai cuidadoso, o amigo zeloso. Espírito Santo de Deus, Tu és aquele que nunca nos abandona, e é por isso que nós queremos Te ver. É por isso que nós queremos ver o Criador, o Autor da nossa fé, aquele a quem rendemos glória, aquele a quem devemos as nossas vidas, aquele a quem devemos a salvação. A Ele, a Ele, a Ele, a Ele, a Ele, é esse que nós queremos ver, a Ele que nós nos dobramos. É a Ele, a Ele, a Ele.
Santo, 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 quero te ver. Só a igreja, Ele é santo. Santo, 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 quero te ver. Oh, aleluia, Jesus. Mostra-nos, Senhor, a tua glória. Mostra-nos, Senhor, a tua glória. Na Bíblia tem uma história de um rapaz chamado Mefibosete. Ele era da linhagem real. Ele era da linhagem de Saul. Mas quando o reino de Saul caiu, ele, enquanto fugia, teve suas pernas quebradas e foi parar como fugitivo em Lodebar. Mas Davi havia feito um compromisso que ele honraria a descendência de Jonatas, e ele era filho de Jonatas. E quando Davi ascendeu ao poder, ele mandou buscar Mefibosete aonde ele estava, em Lodebar, na terra em que só havia refugiados, exilados, na terra dos que ninguém queria. Mefibosete foi buscado. E ele se assentou na mesa do rei. A carruagem real chegou para buscar Mefibosete. Ali todo o tempo de sequidão, todo o tempo de incredulidade, aquele tempo difícil, ele ficou para trás. E ele se assentou na mesa do rei. Nós podemos dizer que o Senhor mandou nos buscar com a sua carruagem real, aonde nós estávamos, para nós estarmos aqui hoje. O mundo ficou para trás, a morte ficou para trás. E hoje nós estamos assentados na mesa do rei, amém? Amém. Carruagem real chegou pra me buscar. As portas se abriram, eu vou entrar. Fala pra essa terra seca, pra essa terra seca eu não volto mais. Agora eu vou pra outro lugar. A carruagem real chegou pra me buscar. As portas se abriram, eu vou entrar. Pra essa terra seca eu não volto mais. Agora eu vou pra outro lugar. O mundo já ficou pra trás, pecado já ficou pra trás, a morte já ficou pra trás. O mundo já ficou pra trás, pecado já ficou pra trás, a morte ficou pra trás. Eu subirei, me assentarei, meu cálice transborda, a mesa do rei. Eu subirei,
cálice transborda. Na mesa do rei eu Erga suas mãos. Feche os seus olhos. Quando um convidado de honra, ele chegava à mesa e se assentava com o rei fazia o seu cálice transbordar. Que nessa noite o seu cálice esteja cheio. Sinta o Espírito Santo de Deus te renovar. Sinta o Espírito Santo de Deus transbordar em você, Ele te encher. Olha Ele derramando aí sobre você a paz. Olha Ele derramando aí sobre você algo novo. O renovo, o renovo, o renovo, o renovo. Eu subirei e me assentarei. Meu cálice transborda. A mesa do rei. Eu subirei. Eu subirei. Cálice transborda. A mesa do rei. Eu subirei. Eu subirei. Eu me assentarei. Meu cálice transborda. Mesa do rei. Só a igreja, eu subirei. Eu subirei e me assentarei. Meu cálice transborda. A mesa do rei. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Ensina-me a sentir teu coração. Jesus, quero ouvir teu respirar. Tirar teu fôlego com minha fé
que te adora. Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu. Vem aquecer meu frio coração com teu amor. Abraça-me, abraça-me, cura-me, Cura-me, unge-me, unge-me, toca-me, toca-me, ensina-me a sentir teu coração. Jesus, quero ouvir teu respirar, tirar teu fôlego com minha fé e te adorar. Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu. Vem aquecer meu frio coração com teu amor. Abraça-me, cura-me, toca-me, abraça-me, cura-me, oh, e unge-me, Senhor, toca-me, toca e vem sobre mim com teu manto, vem em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. Vem sobre mim e vem sobre mim com teu manto. Vem em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. Abraça-me, abraça-me, cura-me, unge-me, toca-me,
Sua igreja, e vem sobre mim com teu manto. Dá um abraço na pessoa que está ao seu lado. Sinta o Espírito Santo de Deus na vida dela te abraçando, amém? Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Quem sentiu a presença do Espírito Santo aqui? A nossa irmã Débora quase foi arrebatada agora. Eu acho bom demais a manifestação do Espírito Santo, né? Porque essa igreja, ela tem lugar para Deus, tem lugar para o Espírito Santo, amém? E a presença de Deus aqui no altar aqui é terrível, é imensa. Ô glória! Vamos convidar o nosso preletor dessa noite, o presbítero Dário. O altar já está consagrado, a presença do Espírito Santo aqui é real. Gostaria que os irmãos levantassem a mão direita aqui para o altar. Soberano Deus e eterno Pai, na tua presença estamos e agradecemos, Pai, a sua presença aqui, Pai. Pai, use o seu servo, Pai, que ele diminua, que o Senhor cresça, Pai, que o Senhor traga a palavra que essa igreja precisa escutar hoje, Pai. Pai, só peço que o Senhor dê cobertura para ele e para a tua família, Pai. Tudo nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Irmão, é muita alegria de poder ver o que o Espírito Santo de Deus já tem movido nesse lugar. E eu quero fazer uma pergunta simples para os irmãos. Quantos irmãos aqui têm sonhos? Amém. Pois creia, meu irmão, meus irmãos, tenha ousadia que Deus vai trazer a realização de cada um dos seus sonhos. Basta crer, acreditar, ter a ousadia. Amém? Eu antes de... falando em ousadia, porque eu tinha preparado uma palavra e estava assim, Senhor, mas é isso mesmo? E eu fiz não vou falar um passeio, uma pequena viagem abençoada na sexta-feira, aonde Deus me confirmou essa palavra. Eu não comentei com a pastora Ditinha, não comentei nem com a minha esposa, não comentei, mas eu vim com a certeza. Falei, sim, o Senhor me confirmou. Né? Eu estive ali na cidade de Itaberaí, Deus me levou ali em duas casas, a segunda casa, que foi a que a gente estava indo embora, da Maria Joana. E essa mulher, Deus usou dela, me contando uma história da vida dela, que simplesmente, através daquela história que ela estava me contando, eu pude ter certeza. Eu falei assim, amém, papai. É essa palavra, né? Porque sonhos, pedir alguma coisa ao Senhor, para isso tudo acontecer nas nossas vidas, nós precisamos de ter a ousadia. Quando eu falo ousadia, irmãos, é ter fé, é acreditar,
é buscar, é ter perseverança. E tudo isso que ela me falou lá naquele dia confirmou, e eu fiquei só ouvindo assim, que graças a Deus, eu não sou muito bom para ouvir com esses ouvidos carnais, não, mas eu tenho um ouvido da parte espiritual, assim, que vai, o Senhor vai falando, então eu voltei para assim, gente, que confirmação. Maria Joana falando assim, com uma certa época na vida dela, com uma certa dificuldade, e ela orando ao Senhor, porque ela precisava de alguma providência financeira para suprir. E ela orou ao Senhor, eu vi ela contando, fui prestando bem atenção. Aí, de repente, chega lá a resposta do Senhor para essa mulher. Só porque ela que teve que ter ousadia. Porque os nossos sonhos, meus irmãos, o Senhor nos mostra ele através de nós dormirmos, através do irmão. Só porque o Senhor ele nos dá a visão dos caminhos que nós temos que passar. Né? Então, a Maria Joana, ela teve a ousadia porque ela, para olhar o tamanho da dificuldade, a pessoa chegou lá que ia prover o que ela necessitava, mas ela precisava de uns motores para que o maquinário dela funcionasse, para ela fazer aquela prestação de serviço. Ela precisava de ir atrás de alguém para ajudar ela. E tudo isso Deus preparou para ela. O Senhor simplesmente podia fazer aquilo lá funcionar, até mesmo sem motor, porque Ele pode todas as coisas. Mas só porque teve que ter uma parte da Maria Joana, ela teve que ir atrás desses motores, ela teve que ir atrás de uma pessoa para que ajudasse ela com aquilo. E deu certo, meus irmãos. Deus honrou aquela mulher. Deus a honrou. Foi 30 dias, né, Maria Joana? 30 dias o Senhor naquele lugar, honrando ela. Então eu vim com a confirmação da minha palavra dessa noite. Vai ser uma palavra simples, objetiva, porque hoje também nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor. Vamos trazer à memória aquele, né, que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. E por isso nós estamos aqui hoje. Queria que os irmãos abrissem a Bíblia em Gênesis capítulo 37. Aleluias. Eu vou fazer uma leitura aqui do versículo de número 1 até o 11. Vai ser rápido, não vamos tomar muito tempo. Com certeza, a palavra do Senhor vai falar a cada um dos seus corações, assim como ela tem falado comigo durante o decorrer dessa semana todinha. E ainda mais alegre fiquei eu com a confirmação que essa palavra, né? Bom é a gente ter essa intimidade com Deus. Eu não sou pregador renomado, eu estou tendo a minha oportunidade de trazer a mensagem do Senhor aqui nessa igreja. E que Ele tenha a liberdade de me usar, e que Ele tenha a liberdade de usar os ouvidos dos irmãos, do coração, que ela passe e penetre no coração. Porque a palavra do Senhor ela jamais volta vazia. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Então são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice. E lhe fez uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho e contou a seus irmãos, por isso aborrecia ainda mais. E disse: ouve, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando os molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e ficava de pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deverás reinar sobre nós? Tu deverás ter domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborrecia por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda José outro sonho, e contou aos seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreenderam-se seu pai e disse: que sonho é este que tens sonhaste? Porventura viremos eu, a tua mãe e os teus irmãos a inclinar
inclinar perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Aleluia. Irmãos, essa história aqui é conhecida por todo leitor da Bíblia. Todos conhecem. Até aí no canal da Record, passando José do Egito. E aqui está um pequeno resumo que eu quero fazer para vocês do José do Egito. O jovem sonhador. José, no seu coração, no seu intuito, ele sabia o que esses sonhos queriam falar. Porém, José não conhecia os caminhos que ele queria passar. E os sonhos de José não foi muito bem visto aos seus irmãos. Trouxe inveja. Como disse o pastor Flávio naquela pregação lá, acabou que ele foi excluído. E foi tirado fora. Só porque José, nós podemos ver que ele foi lançado num poço, ele foi vendido aos escravos, ele foi para a prisão, mas nós não vimos falar que ele desistiu do sonho. A palavra não fala isso. Mais tarde, José veio ser governador de todo o Egito. Acima de José, só tinha Faraó. E José, mesmo sabendo desses sonhos, ele acreditou, ele teve fé, ele teve perseverança, e muito mais do que isso, fidelidade e obediência. José foi tentado naquilo que a maioria dos homens são tentados e se desfalecem. Perdem os seus sonhos porque desobedeceram. Ele foi tentado na área humana do homem, do macho, na área das intimidades físicas. Ele foi tentado pela mulher do seu chefe. Ele podia pôr tudo a perder ali, meus irmãos, mas ele não. Eu acho que José ficava assim lembrando daqueles molhos, se ficava assim, curvando-se aos molhos dele. Eu acho que ele ficava lembrando do sol, da lua, daquelas 11 estrelas. Eu falei assim, não, eu não vou. Eu não vou abrir mão dos meus sonhos. Então José foi lançado injustamente numa cadeia. José foi lançado injustamente numa cadeia. Eu não sei preciso quanto tempo ficou naquela cadeia, mas ele foi para a cadeia. Aí vem. José ficou trazendo a conhecimento de todas as pessoas naquela época que tudo quanto ele fazia, não importava aonde ele estava, Deus era com ele. Faraó mandou que prendesse ali naquela prisão, juntamente com José, mais 2, um copeiro e um padeiro. Tiveram ali eles também um sonho e contaram aquele sonho para José. Aí o sonhador passou também a ser revelador de sonhos. Ele dava o significado dos sonhos. E assim ele fez. E para um deles ele falou assim, lembre-se de mim quando você estiver lá com o Faraó. Mas mais uma vez José foi esquecido. Aquele copeiro serviu a Faraó, como está na palavra, mas ele esqueceu de falar para Faraó. Tem um rapaz lá assim, aqui que vocês mandou prender. Ele revela os sonhos. Eu estou aqui hoje porque é o sonho que me revelou. Mas foi passando os tempos, veio Faraó e teve o sonho daquelas vacas magras, daquelas vacas gordas, e ninguém havia naquele Egito que podia dar aquele discernimento daqueles sonhos. Aí sim aquele copeiro lembrou assim, olha, lá no cárcere tem um lá, que ele sabe, mas você vai falar para o senhor o que é o significado desse sonho. Mais do que depressa, Faraó manda buscar José. Aí José vai e fala, o sonho que o senhor tem sonhado é assim, assim, assim. Nós vamos ter 7 anos de muita fartura e bênção na terra do Egito. Mas depois vai vir uma fome que vai arrasar com tudo, mais 7 anos. Então, ouvindo aquelas palavras,
o Espírito Santo deve ter movido o coração daquele faraó, que ele viu o brilho de Deus na vida de José. E José, meus irmãos, ele foi enviado ali para esse propósito mesmo, para preparar aquele povo, para que eles passassem aquela dificuldade e até para o provento da tua família que estava lá na terra de Canaã. Seus pais, os seus irmãos, os seus sobrinhos. Então veio Faraó fazer com que José fosse governador do Egito. Plantaram muito durante 7 anos, colheram muito durante 7 anos. E aí, meus irmãos, muita fartura, celeiros cheios. Mas o sonho que foi interpretado por José, mais uma vez veio à tona e se confirmou. Veio a hora da dificuldade. As pessoas ao redor do Egito foram vendendo seus bens, tudo que tinha em troca de alimento para que os seus filhos não morressem. Estava tudo provido ali, Deus tinha preparado tudo e a pessoa escolhida era aquele jovem de 17 anos lá, que é tido como lá vem o sonhador. Está chegando o sonhador, mas um sonhador que veio para salvar o seu povo. Um sonhador que veio para trazer o preparo, para dar o sustento para o seu povo. Então, meus amigos, aconteceu que essa fome chegou na terra de Canaã. E Jacó, pai de José, que também é outro que teve uma ousadia muito grande, se a gente for voltar assim a história, nós temos muito para falar. Jacó teve a ousadia, a coragem, a persistência de lutar com o anjo do Senhor. E a palavra fala assim, que vendo o anjo, que Jacó vencia, persistia. E Jacó segura assim, não te solto quanto não me abençoar. E nós dizemos que foi abençoado. Abraão, do mesmo jeito, foi mandado sair fora da tua terra, da tua parentela, largar tudo para trás. Obedeceu e foi. Teve a ousadia também, pastora. Então nós estamos aqui hoje por causa da ousadia desse povo. A ousadia daquele povo daquela época, nós estamos aqui hoje. Jacó manda seus filhos ir à terra do Egito buscar o alimento. Chegando lá, José dá de conhecer os seus irmãos quando eles chegam ali. Então, no desenrolar da história, foi tantas coisas que aconteceu, e José segurando, e ele sabia, agora o meu sonho está se cumprindo. Os meus irmãos, aqueles que me chamavam de sonhador, estavam ali se curvando, mas ele não estava gambando disso. José, muito pelo contrário, ele não estava se contendo de tanta emoção e alegria, e ele não podia, não era a hora, vamos dizer assim. Foi até que chegou o dia que veio Jacó, que veio Raquel, que é mãe de José, também curvaram-se diante de José. O sol, a lua e 11 estrelas. Meus irmãos, o que eu quero falar para vocês nessa noite, para resumir essa palavra, é para fazer igual fez José. Seja persistente, acredita nos teus sonhos. Se alguém já tentou matar os teus sonhos, te jogaram num poço, tentaram te vender como escravo, eles vão contemplar você como governador, eles vão contemplar você como vitorioso. Basta crer, meus irmãos, basta nós acreditarmos. Vocês querem uma prova mais viva do que isso? A Bíblia está nos alertando, está nos chamando a atenção para isso. Basta crer, meus filhos, basta acreditar. Os sonhos de vocês jamais vão morrer. Os nossos sonhos jamais serão despedaçados. Nós estamos aí com a Maria Joana, eu ouvi com os meus ouvidos, eu ouvi ela falando o que Deus fez na vida dela. E o Deus que fez no passado, Ele faz no presente, Ele faz no futuro, Ele vai continuar fazendo, basta nós querermos.
Olha o testemunho da irmã Flávia. Os pais dela, intercessão, vida no altar. Senhor, guarda os meus pais. E a palavra que fala para nós que os irmãos de José o invejavam. Jacó ficou assim meio que pensativo, mas ele guardava no coração, porque ele era um homem de Deus e ele sabia, ele conhecia o que Deus faz na vida de um homem. Então, meus irmãos, que essa palavra fique plantada no coração de cada um dos irmãos. Você que tem um sonho de uma cura de uma enfermidade, de uma esterilidade, problema financeiro, problema de casa. Não pense que os seus sonhos morreu, não. É porque nós temos que ter a sabedoria e o entendimento, que nós temos que trilhar um caminho, e esse caminho, a cada dia ele vai vir nas nossas vidas, e nós temos que vencer um após um, com ousadia, com persistência, com fé, com obediência. Não deixe, meus irmãos, que as dificuldades apaguem os seus sonhos. Não deixe que as diversidades apaguem os seus sonhos. Não deixe que os pecados se tirem da presença do Senhor. Essas, meus irmãos, são a palavra que o Senhor queria que eu trouxesse para a amada igreja nessa noite. Eu tenho certeza que nenhum de vocês, nem eu, vamos sair por essa porta da mesma maneira que nós entramos. Nós vamos sair daqui revestidos, com a nossa esperança renovada. Porque, como eu já falei, a palavra do Senhor, ela não volta vazia. É nós que tentamos esvaziá-la. Então é isso, meu irmão. Que Deus possa continuar com as mãos dele estendidas sobre a vida de cada um de vocês. E sobre a minha vida também. Eu quero agradecer a pastora Ditinha pela essa oportunidade de passar esse microfone para quem é de direito agora, para nós ministrarmos na Santa Ceia do Senhor. Amém. Irmãos, ontem, na reunião lá na casa da pastora, eu dei um testemunho, né? Que ontem algumas pessoas não estavam lá, não tiveram oportunidade dessa reunião relâmpago, né? Que foi decidida assim de última hora. Que a gente tem que procurar primeiramente o reino de Deus. E as demais coisas vos serão acrescentadas. O dia que eu parei de preocupar com os bens materiais, aqueles sonhos de ficar, quando eu deixei Deus tomar conta dos meus negócios, Deus tem me abençoado ricamente. Deus faz os seus sonhos se realizar, que está no seu coração. Não precisa você ficar chorando. E é como o irmão Dário falou, não deixe os seus sonhos morrerem. O seu sonho da casa própria, do seu carro novo, né? Da sua saúde, do seu emprego. Deus conhece seu coração. Não deixe ele morrer o seu sonho. Basta você dobrar o seu coração e falar, Pai, eu quero é Ti. Pode ter certeza que as outras coisas vêm logo, logo. Amém? Vamos para a parte mais bonita hoje desse culto, né? Que é a ceia do Senhor. Se os irmãos quiserem abrir a palavra, está em 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23. Gostaria de chamar a pastora Jaqueline e a diaconisa Flávia para pegar os elementos. Porque as duas hoje estão igualzinho pastel de feira. Muito óleo e pouca carne. Aleluia. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, isto é meu corpo, que é partido por vós. Faz isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo,
Este é o cálice, é o Novo Testamento, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comer desse pão e beber desse cálice, anunciais a morte até que venha. Portanto, qualquer que comer desse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Gostaria de convidar a pastora Ditinha para orar pelos elementos. Sério, Córdia, o trem que está dando choque. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, amém? Vamos estender as nossas mãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, está aqui, Senhor Deus amado, Deus querido, este vinho. Nós consagramos ao Senhor, Deus. Nós colocamos diante do Senhor, ó Pai. Que o Senhor venha, Senhor, rica, oh Espírito Santo de Deus, que sejamos renovados nesta noite, fortalecidos, ó Pai, porque este vinho, Senhor, representa o teu sangue, e é na tua presença gloriosa, ó Pai, que nós colocamos diante de ti, Senhor, este pão, Senhor, demando, Senhor, que o Senhor venha também, Senhor, em nome de Jesus, nós consagramos a ti, que sejamos, Pai, curados, renovados, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Todas as pessoas que vão ceiar, pode ficar de pé, amém, glória a Deus. Tu és meu abrigo na tempestade, é os meus olhos na escuridão. Tu és a canção quando caem as lágrimas, és o alvo do meu louvor. Tu és meu abrigo na tempestade, é os meus olhos na escuridão. Tu és a canção quando caem as lágrimas, és o alvo do meu louvor. Contemplo tua face, vejo que olhas pra dentro de mim. Te amo, te adoro, sei que olhas pra dentro de mim. Vamos trocar o nosso vinho, amém? Colocamos aos irmãos, amém? Glória a Deus. Aleluias. Tu és meu escudo, o meu refúgio, que me proteges com teu bordão. Sei que me guias na tua justiça e me transformas com teu amor. Contemplo tua face, vejo que olhas pra dentro de mim. Te amo, te adoro, sei que olhas pra dentro de mim. Contemplo tua face,
que olhas pra dentro de mim. Te amo, te adoro. Sei que olhas Podemos pra ler. dentro de mim. Tua face, vejo que olhas pra dentro de mim. Te amo, te adoro. Sei que olhas pra dentro de mim. Contemplo tua face, vejo que olhas pra dentro de mim. Te amo, te adoro. Sei que olhas pra dentro de mim. Tua face, vejo que olhas pra dentro de mim. Te amo, te adoro. Sei que olhas pra dentro de mim. Amém. Noite de Santa Ceia é uma noite muito abençoada, né? É um privilégio muito grande. Mais privilégio ainda é o Senhor nos convidar a retribuir com a obra dele nesta terra. A palavra de Deus em Hebreus 7, versículo 8, a palavra tem como título: o sacerdócio de Cristo é superior ao levita. E ela diz assim: aliás, aqui são os homens mortais que recebem dízimo. Porém, aquele a quem testifica é que vive. Quando nós pedimos dízimo e ofertas, queridos, é para manter a igreja do Senhor. E o Senhor nos testifica pela sua palavra, porque está escrito, é uma ordenança do Senhor. Nós retribuímos aos mortais, mas o Senhor é que nos justifica. É o Senhor é que nos recompensa. A recompensa não vem dos pastores, não vem dos irmãos, mas vem do Senhor. Que esta noite você possa ofertar e dizimar na casa do Senhor com alegria no seu coração, sabendo que Ele irá te retribuir. Amém? Fria cair sobre mim, e num deserto eu me encontrar, me ver cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Sei que o teu fogo cairá sobre mim.
eu direi, abra-se o mar, e eu passarei, pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei, de pé. pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo na presença do Rei. Por isso eu danço. Por isso eu danço na presença do Rei. Por isso eu grito. Por isso eu grito na presença do Rei. Por isso eu corro na presença do Rei. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei, pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei, pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo na presença do Rei. Por isso eu danço na presença do Rei. grito de júbilo. Por isso eu grito na presença do Rei. Por isso eu corro na presença do Rei. A última vez. Por isso eu pulo na presença do Rei. Por isso eu danço na presença do Rei. Por isso eu grito na presença do Rei. Por isso eu corro na presença do Rei. Glória a Deus, né? Então vamos orar pelas ofertas, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, nós abençoamos em nome de Jesus cada vida que aqui ofertou, que aqui dizimou na tua casa. Que o Senhor possa, Senhor, abrir as portas, repreendendo, Senhor, o devorador, o imigrador, o cortador. E que as bênçãos do Senhor estejam sobre cada um. Aqueles que não puderam, o Senhor possa também abençoá-los e abrindo as portas com ricas bênçãos do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Quem recebeu do Senhor nesta noite? Os meus sonhos e os seus sonhos vão ser realizados. Sabe por quê? Nós temos um Deus Todo-Poderoso, um Deus do impossível, e este Deus está aqui nesta noite. O Senhor é tão maravilhoso. Eu sonhei com essa menina essa semana. Tentei falar com ela 3 vezes no celular. Não consegui. E o Senhor trouxe ela aqui hoje. Sabe por quê? Quando o Senhor quer falar conosco, Ele nos incomoda. Tem muito tempo que eu não vejo a Miriam. Essa menina é uma menina de Deus. Eu conheço ela há muito tempo. E ela não veio aqui hoje em vão. Sabe por quê? O Senhor manda te falar que você é amada, preciosa do Pai. Ele que te sustenta, Ele que te levanta, Ele que te dá graça. E tem uma grande mudança a ser feita na sua vida. Toma posse, porque mudança, light, show, the fly, da raça do Pai. Porque Ele te conhece. Ele sabe, I show, the fly, da raça de cada necessidade tua. Ele tem contemplado o teu coração. É Ele que tem te sustentado. Assim diz o Senhor para ti nesta noite. As pequenas eu tenho cuidado. E te digo assim, filha de manto, de canchou, de raça, vou surpreender muitos. De raça, porque vou fazer na tua vida grande.
Demanto, decanto, derras, por isso erga a tua cabeça e não se turbe. Somente glorifique o teu Deus. Somente glorifique, porque eu te chamei para louvar o meu nome na terra, mulher. Ui, cantou derras. E tu sabes disso, demanto, decanto derras. Te separei para esta grande obra. Alabaço e defly derras. Demanto, decanto derras. Si, cantou derras. Abra tuas mãos, porque eu coloco algo sobre as tuas mãos nesta noite. Receba, filha, demanto, decanto derras. Porque o que eu tenho contigo é grande. É muito grande o que vou eu fazer para ti. Estou eu jogando grandes barreiras por terra a teu favor nesta noite. Aleluias. Glória a Deus. Amada igreja, nós estamos dando início à nossa campanha de quarta-feira, né? Que é a nossa campanha do óleo. Quem não pegou a carta? Amém. Mas já querem distribuir as cartas para nós. Vocês vão escrever os pedidos, né? Vai trazer para nós na quarta-feira o óleo da unção que quebra, despedaça todo o jugo. E nós vamos colocar naquele óleo ali. Aquele óleo está ungido, está consagrado ao Senhor. Ali tem até mirra, irmãos. O Senhor deu mirra para mim, que eu fui lá e peguei no pé. Isso é muita bênção, não é não? Deus é maravilhoso. E eu sei que grandes coisas o Senhor vai fazer por nós. É tudo pela nossa fé e pela nossa perseverança. Igual o irmão Júnior falou, nós temos que sonhar e o Senhor concretizar os nossos sonhos através da nossa fé. Eu já recebi a minha vitória, em nome de Jesus. Quem crê? Aleluia. Amém. Nós vamos receber. Vai ser grandes testemunhos. O Senhor me falou, já confirmou. Que vai ter grandes testemunhos através dessa campanha. Nós vamos fazer ela quarta, na tarde da conquista, às 15h30. Amém? Glória a Deus? Amém. Amanhã nós temos nossa fala jovem, né? Que está na direção do irmão Cristiano. A partir das 20 horas, na internet. O Senhor tem feito grandes coisas, né? E ele quer uma reunião com jovens, né? No final do culto. É isso? Amém. Glória a Deus. E o que mais? Amanhã nós vamos ao monte, viu, irmãos? Quem quiser nos acompanhar, nós vamos estar lá no monte amanhã. Às 5 horas da tarde. Amém? Glória a Deus. Quem puder ir, nós vamos estar lá. Tem mais algum recado? Não? Amém. Então vamos ficar de pé. Glória a Deus. Pega na mão do seu irmão. Você vai profetizar uma vitória na vida do seu irmão nesta noite. Está iniciando uma semana. Que seja uma semana abençoada. Uma semana de vitória. Uma semana de portas abertas. Uma semana que o Senhor vai trazer alegria nos nossos corações. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, na Tua presença gloriosa, que nós profetizamos nesta noite sobre a vida dos Teus filhos, uma semana de vitória, uma semana que o Senhor, demanto, decante, vai estar conosco, nos dando graça, nos dando força, nos dando perseverança, nos dando, Senhor Deus amado, direcionamento, para que sejamos, ó Pai, obedientes a Ti e a Tua palavra, que sejamos, Senhor Deus Todo-Poderoso, direcionados somente pelo Teu Santo Espírito. Pai, joga por terra todo embaraço no nosso meio, joga por terra, Senhor, todo laço. Oh, Deus de mistério, Deus Todo-Poderoso, somente o Senhor contempla cada coração. E somente o Senhor sabe de cada necessidade, de cada vida aqui presente. Que o Senhor venha suprir, que o Senhor venha fazer a diferença, que o Senhor venha trazer, Senhor Deus amado, Deus querido, aquilo, Senhor, que tem afligido a alma dos Teus filhos. Eu creio, Senhor, demanto, que o Senhor é um Deus de providência, é o Senhor de canto, de fly, de ras, que faz a diferença.